Marcos estrutura seu evangelho em torno de vários movimentos geográficos de Jesus, que chega ao clímax com sua morte e ressurreição subsequente. Claro que também não podemos desprezar que o evangelho possui, mais ou menos no seu meio, a declaração de Pedro que, cheio do Espírito, reconhece ser Jesus o Cristo. Marcos 8, 29. Vamos conversar a respeito desse evangelho nessa nova mensagem do estudo devocional dos livros da Bíblia e contamos com seu like neste vídeo com essa mensagem que começa logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Nós teremos 3 mensagens para que possamos conversar a respeito do Evangelho de Marcos. E para que a conversa fique completa, eu aguardo a sua participação através do espaço de comentários, deixando lá suas observações a respeito dessa mensagem, seu testemunho, suas perguntas, e tão logo o Senhor permita, vou responder, e assim podemos crescer mais nesse entendimento, conversar mais e aprofundar esse estudo devocional que estamos fazendo nesta mensagem, falando a respeito do Evangelho de Marcos. Nós possamos realmente crescer nesse entendimento e conhecer mais a respeito da vontade do Senhor. Como nós vamos ter 3 mensagens para falar a respeito do Evangelho de Marcos, eu vou dar mais espaço nesta primeira mensagem aos aspectos mais técnicos do Evangelho, a essas informações que ajudam mais para o estudo bíblico. Claro, essas informações também ajudam na devocional e podemos ter sim uma devocional, uma aplicação também pensando nessas coisas mais técnicas a respeito do texto do Evangelho de Marcos. Mas como nós teremos 3 mensagens, eu vou dar mais destaque à devocional, ainda que tenha talvez informações técnicas nas outras 2, e nesta primeira vou dar mais destaque a essas informações mais técnicas a respeito do texto do Evangelho de Marcos. Ainda assim nós teremos devocional, teremos meditação, porque aqui no canal do Ministério Compartilhando nós nos preocupamos realmente com essa questão do estudo bíblico, com conhecer mais o que o texto tem a nos dizer, com ir além nesse estudo, para conhecer mais a respeito da palavra do Senhor, e também nos preocupamos com a devocional, com uma aplicação para o nosso dia a dia, para que nós possamos rever algum conceito que esteja equivocado em nossa caminhada, rever aquilo que precisa ser deixado de lado, ou fortalecer o pensamento naquilo que nós já estamos fazendo as coisas de acordo com a vontade do Senhor. E claro, pensando nas coisas do dia a dia, porque é nisso que se manifesta o cristianismo, é nas coisas do dia a dia. Quando nós colocamos em prática a vontade do Senhor, é que nós estamos deixando claro que somos cristãos, que nós realmente buscamos as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Assim, se você ainda não fez a sua inscrição aqui no canal, eu convido você a fazer a sua inscrição, a ativar as notificações, o sininho, para receber informações a respeito de novas mensagens que nós vamos divulgando aqui no espaço, para que tenhamos a chance de crescer nesse entendimento e buscar mais as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Falando a respeito de autoria, o Evangelho de Marcos, na verdade, é anônimo. O texto não se preocupa em revelar quem seja o autor desse Evangelho. No entanto, há uma tradição muito antiga na história da igreja que define que João Marcos é o autor do Evangelho de Marcos. O mesmo João Marcos que acompanhava Pedro, que era discípulo de Pedro, nós vemos lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, falando a respeito de João Marcos, e o mesmo João Marcos que acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária de ambos, texto registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13, quando João Marcos decide voltar para Jerusalém, não seguir naquela caminhada. Então, esse mesmo autor, esse mesmo João Marcos é tido como o autor do Evangelho de Marcos. A tradição mais antiga que existe confirmando essa autoria vem de Papias, um bispo da igreja em Herápolis.
Ele fez esse registro, nós encontramos na história que ele fez o registro de que o evangelho seria de Marcos, esse João Marcos que acompanhou Pedro, que acompanhou Paulo e Barnabé, esse mesmo João Marcos seria o autor do evangelho de Marcos. Ele fez esse registro por volta de 135 e 140 depois de Cristo. Esse testemunho ele é preservado na História Eclesiástica de Eusébio, um documento, um texto muito interessante, muito importante para que tenhamos conhecimento daqueles momentos históricos iniciais do cristianismo. Eusébio mantém esse entendimento de que Marcos, João Marcos, seria o autor do Evangelho de Marcos. Papias descreve Marcos como intérprete de Pedro, confirmando então o que nós vemos na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, que Marcos acompanhou Pedro. É provável que se falasse muito antes a respeito da autoria de João Marcos para o texto do Evangelho de Marcos. Talvez muito antes de Papias já se falasse a respeito disso, mas um registro histórico realmente, até hoje, nós encontramos, o primeiro que nós encontramos seria entre 135 e 140 depois de Cristo, com Papias. Ele seria o primeiro que teria deixado registrado na história, o que talvez já fosse falado entre outras pessoas, entre os primeiros cristãos. O Evangelho de Marcos, quando fala a respeito do discipulado, ele sugere que os discípulos de Jesus devem ter um discernimento mais amplo a respeito do mistério da identidade de Jesus. Ainda que muitas pessoas interpretem de forma errada a pessoa de Jesus e a missão, ainda que muitos não entendam Jesus como a confirmação do que os profetas falaram, como a confirmação da lei, dos profetas, dos salmos, tudo aquilo que foi falado a respeito do Messias, ainda que não entendam em Jesus isso, os discípulos precisam entender. Porque até mesmo os espíritos imundos, até os demônios, confessam a qualidade de filho de Deus em Jesus. Então, os discípulos de Jesus, pelo menos esses, precisam ver além da missão de Jesus, aceitar a cruz realmente e seguir ao Senhor Jesus. A segunda vinda do Filho do Homem, aí vai revelar totalmente o poder, todo olho verá e todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas ao menos aqueles que dizem seguir a vontade do Senhor, então nós também estamos nessa situação, ao menos esses devem notar que Jesus é o cumprimento realmente da profecia e que ele está apontando para a vontade do Senhor. Sobre data, o Evangelho de Marcos deve ter recebido o ponto final, possivelmente pouco depois da morte de Pedro. Ele teria morrido aproximadamente em 67 depois de Cristo, em Roma, durante uma perseguição que o imperador Nero tinha desenvolvido contra os cristãos. O Evangelho em si parece, principalmente o capítulo 13, ele parece indicar que o texto ficou pronto antes da queda do templo, que aconteceu em aproximadamente 70 depois de Cristo. A maior parte das evidências do texto aponta para essa realidade. Então, os estudiosos entendem que o texto de Marcos teria ficado pronto entre 65 e 70 depois de Cristo. E seria, dessa forma, o primeiro evangelho escrito dentre os que nós temos na Bíblia. Seria o primeiro texto, o original, digamos assim, dentre os 4 evangelhos que nós temos na Bíblia. O primeiro que ficou pronto. Os outros ficam prontos um pouco depois. Marcos é o primeiro a ficar pronto. Cronologicamente, então, Marcos vem antes. O título que Jesus usava com muita frequência no Evangelho de Marcos, ele também usava no Evangelho de Mateus. Filho do homem. Em Marcos, pelo menos 14 vezes, Jesus se refere, falando de si próprio, a respeito dessa questão de ser o Filho do homem. Da mesma forma como em Mateus, essa é uma designação que se preocupa em mostrar a intimidade que Jesus tinha com o Pai, por ser filho do homem, ter intimidade com Deus, mas também aponta para Messias,
para a questão da messianidade de Jesus, de que ele realmente era o Messias, mas aponta também para a questão da humanidade de Jesus, que ele era o Verbo encarnado, o cumprimento dessa profecia. Deus veio e atuou no meio das pessoas como Jesus fez. Então, a expressão Filho do Homem aponta tanto para a divindade como para a questão de humanidade de Jesus, essa preocupação de que Jesus era realmente o Verbo encarnado. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito inicialmente para uma audiência tida como gentia. Possivelmente, os primeiros destinatários desse texto do Evangelho de Marcos tenham sido os cristãos que estavam em Roma, que viviam ali em Roma, e principalmente gentios. Mas com o tempo o texto acabou sendo adotado por todos os cristãos. Era um texto que chamava a atenção e passou inclusive a fazer parte do cânon sagrado, porque se entendia como um texto inspirado falando a respeito de Jesus. Marcos, ele enfatiza a autoridade de Jesus. Ele apresenta Jesus ao mesmo tempo como Messias, tem intimidade com Deus, e o Messias que cumpria as profecias apresentadas, cumpria a lei, cumpria os salmos, e também apresenta Jesus como o servo sofredor, que é muito mais retratado por Isaías. No texto de Isaías nós vemos mais referências a isso, e Jesus também cumpre essa realidade das profecias. Seguir a Jesus com integridade é uma tarefa muito complicada, porque nós somos humanos, podemos falhar, podemos tentar ajustar as coisas, mas é necessário que tenhamos integridade diante do Senhor. É essencial para os cristãos seguirem a Jesus com integridade. Essa questão da integridade, ela não é esperada apenas para os cristãos. Ela é esperada para qualquer coisa, qualquer trato, qualquer relacionamento que nós tenhamos na sociedade como um todo. Mas de maneira especial, de maneira cuidadosa, os cristãos precisam dar atenção a essa realidade, se preocupar realmente com ela, com a integridade, buscando a vontade do Senhor. Nós seguimos o exemplo de Jesus em todas as coisas. Nós devemos, então, como ele foi íntegro na busca da vontade do Pai, em buscar ao Senhor, em ter relacionamento com Deus, com o Pai, que também foi responsável e íntegro no relacionamento com o ser humano, no cuidado com as outras pessoas. Nós devemos ter o mesmo direcionamento, nós devemos ajudar da forma como nós pudermos, buscamos ao Senhor em oração, buscamos adorando ao Senhor, buscamos entendimento das coisas do Senhor, mas também nos relacionamos com o nosso próximo, ajudamos da forma como nós pudermos, porque Jesus anunciava a salvação, ele dava também comida para as pessoas, ele dava consolo, ele curava, ele libertava, ele dava apoio, ele fazia com que as pessoas se sentissem amadas e amparadas, acolhidas realmente. Assim, mostrando integridade com a palavra do Senhor, nós podemos seguir a Jesus da forma correta. E quando fazemos isso, nós vivemos da melhor forma, de acordo com o exemplo de Jesus. Quando nós seguimos o exemplo de Jesus, nós realmente nos preocupamos com o próximo, nos preocupamos em viver de forma íntegra aquilo que nós aprendemos no Evangelho e a respeito das coisas do Senhor. À medida que nós nos esforçamos para podermos refletir mais, a partir do nosso testemunho, o caráter de Jesus na nossa vida diária, nas coisas do dia a dia, nas pequenas coisas que nós fazemos, confiando no Senhor, deixando de lado qualquer discurso do mundo que diz é assim mesmo, se não fizer assim não dá certo, nós confiamos no Senhor, porque aquilo que dizem que não dá certo, o Senhor pode tornar realidade. Aquilo que pode parecer impossível, o Senhor torna possível. O Senhor cuida de nós em todo o tempo. Não devemos dar atenção a essas coisas que dizem que se não fizer de tal forma não vai dar certo. Nós devemos fazer de acordo com a vontade do Senhor, incondicionalmente, buscando integridade de acordo com a vontade do Senhor. Quando nós fizermos isso, e buscarmos a cada dia mais essa experiência, nós vamos permitir que o Espírito Santo nos direcione mais de acordo com a vontade do Senhor, a vivermos mais de acordo com o que o Senhor entende que nós devemos fazer. Vamos entender mais as coisas do Senhor e colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Então que nós possamos realmente nos preocupar em buscar com integridade ao Senhor, ter relacionamento com Deus como Jesus tinha, ter relacionamento com o Pai da mesma forma que Jesus tinha, que nós nos preocupemos com essa mesma integridade na busca pelo Senhor, pela vontade do Senhor, por conhecer, por ter intimidade com o Senhor. E que também
possamos ir além dessa busca que nós fazemos pessoalmente das coisas do Senhor, nós possamos testemunhar com a nossa prática que buscamos com integridade a vontade do Senhor, indo na direção daquele que tem necessidade, quer seja do anúncio da salvação, quer seja do alimento, quer seja do apoio, do consolo, da libertação, da cura, que nós possamos agir em nome do Senhor, anunciando sim que nós vivemos a vontade do Senhor, que nós possamos, no meio das nossas responsabilidades, das nossas tarefas diárias, apontar para o verdadeiro anúncio da palavra do Senhor, que o Evangelho fez diferença na nossa vida e que nós convidamos outras pessoas a viverem da mesma forma e assim que elas possam querer ter a vida da forma como nós temos, que elas possam querer experimentar aquilo que nós experimentamos com o Senhor, a partir da nossa pregação e a partir principalmente do nosso testemunho, que as pessoas sejam impactadas e tenham o desejo de ter relacionamento com o Pai e queiram conhecer mais a respeito de Jesus. E que nós possamos anunciar, declamar, a falar a respeito do Evangelho e viver de acordo com a vontade do Senhor, dando testemunho e impactando todos ao nosso redor. Ainda retomamos com uma segunda mensagem a respeito do Evangelho de Marcos. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.